Graça e paz, amém? Que bom nós estarmos aqui juntos, reunidos, neste finzinho de frio, eu espero, né? Essa semana foi... Amém? Glória a Deus! Amém. Tem gente comigo aí, né? Mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas aí sobre a nossa vida. Nós não podemos reclamar de um frio, não é verdade? Mas faz parte e nós estamos aqui. Que bom que você escolheu estar aqui nessa noite, porque o Senhor vai falar com você. Você acredita nisso? Amém? Fala para a pessoa do seu lado, Deus vai falar com você. Amém, glória a Deus. Irmãos, e nós estamos hoje aqui então, na nossa ministração da série Cenáculo. Né? Que ministração, que poderoso, que série poderosa. Todos estão acompanhando aqui as ministrações? Sim, amém? Se você perdeu alguma, elas ficam no nosso canal do YouTube lá. Também a gente posta esse vídeo durante a semana do culto e também da pregação. A gente coloca ali no grupo, você pode encaminhar para os seus discípulos ou para algumas pessoas que você gostaria que ouvisse as mensagens. Mas nós temos sido tão abençoados, né? Nós estamos aí nesse tempo preparatório aí para o Pentecostes. Domingo que vem, você não pode perder. Não perca aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. Mas hoje também Deus tem uma porção especial para a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem ministrado ao meu coração. Irmãos, hoje especialmente nós vamos falar aqui sobre oração. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, nós vamos ler hoje. Atos capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Atos 1, do 12 ao 14, você pode acompanhar aqui a leitura. E diz assim: Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres, também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Amém. Até aqui. Feche mais uma vez os seus olhos, eu quero orar com você, orar por você. Espírito Santo, nós te clamamos agora, para que o Senhor venha sobre a nossa vida, nos dê entendimento da sua palavra, nos dê entendimento e clareza daquilo que o Senhor deseja falar conosco, em nome de Jesus. Nós agora submetemos o nosso espírito, o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja conosco. Nós nos abrimos a Ti, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, me dá graça para falar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero fazer uma perguntinha aqui para você, nesse início de palavra. E a minha pergunta é: você já teve e consegue lembrar de uma experiência muito marcante que você teve com o Espírito Santo? Eu sei que você já teve muitas experiências. Você teve experiência com Deus, com Jesus, com anjos, com demônios, talvez. Mas a minha pergunta aqui é bem específica, se você já teve experiências com o Espírito Santo, se você consegue se lembrar. Enquanto eu meditava a respeito dessa palavra e pensando em Pentecostes, eu me lembrei que uma das primeiras experiências onde eu tenho convicção de que era o Espírito Santo, foi quando eu tinha por volta de uns 14 anos ali, num acampamento de adolescentes. E eu sempre gostei, meus pais estão aqui hoje, eles sabem disso, né? Às vezes eu até apurava as coisas lá em casa para poder ir para os acampamentos, né? Mas eu sempre gostei de estar nesses lugares, e eu ia sempre com o coração aberto, mas esse acampamento foi muito especial e marcante na minha vida. Aconteceu que nós estávamos no louvor, e quando nós
o louvor já estava no meio, mais ou menos, e começou a cantar aquela música. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Sabe? Aquela tão linda, antiga. Eu amava essa música e naquela época estava no auge. Não calcule minha idade. No entanto, quando estava no meio da música, eu cantando, o ministro de louvor, ele disse de forma tão simples e talvez até num tom mais fraco, ele disse: o Espírito Santo está aqui, ele está passando no nosso meio. Quando ele disse essa frase, imediatamente eu tive uma visão. E na minha visão, eu tinha certeza que era o Espírito Santo. Mesmo que ele não tivesse falado, eu tinha certeza que era o Espírito Santo. E o Espírito Santo passava pelo meio das fileiras ali. Estavam todos os meus amigos. E ele ia passando tão devagarzinho. E sabe o que ele fazia? Ele passava a mão no rosto de cada um. Conforme ele ia passando, passava a mão no rosto. E eu estava vendo aquela cena. Até hoje eu falo, eu não sei se eu estava de olhos abertos ou fechados. Porque é assim quando a gente tem uma visão. Mas a verdade é que conforme ele ia passando a mão no rosto dos meus amigos, cada um que ele passava a mão caía num quebrantamento profundo, começava a chorar. E eu lembro que ele foi se aproximando de mim. E quando ele chegou, ele tocou o meu rosto tão suavemente. E naquele momento eu me quebrantei ainda mais. O meu coração se encheu por um fogo da presença de Deus. E quando eu abri os meus olhos, eu não vi mais, então, o Espírito Santo, mas eu olhei e todos estavam muito quebrantados e chorando, mas só eu sabia o que realmente tinha acontecido espiritualmente. Todos lá estavam tendo essa experiência, todos tinham recebido um toque. E eu me lembro que aquele dia foi tão importante, marcante para o meu coração, que eu pensava assim: eu não quero nem me mexer, sabe? Você já teve essa experiência assim? A gente não quer nem se mexer muito, parece que se a gente fizer um movimento brusco, então vai acabar. Eu queria ficar ali, eu queria que não terminasse, mas o louvor terminou e a gente tinha que sentar, era a hora da palavra, mas eu queria que aquilo continuasse. Eu me lembro que aquele acampamento, eu tive muita dificuldade de vir embora. Eu chorei tanto para vir embora, parecia que eu queria ficar naquele lugar, porque lugares importam. Eu queria ficar ali, porque tinha tido uma experiência com o Senhor. E eu lembro que eu pensava, eu não quero voltar ao normal, né? Eu lembro dessa sensação. Sabe, irmãos, o Pentecostes, ele não precisa ser apenas um dia na nossa vida, uma experiência aleatória de incendiários, de encontro com Deus, reencontro. Ele pode ser e deve ser um estilo de vida, o qual nós devemos buscar de todo o nosso coração. Sabe, antes eu pensava que eu só ia viver essas experiências, essas coisas, em acampamentos, em conferências, em congressos. E eu pensava isso porque, na verdade, quando nós vamos para esses ambientes, a gente prepara melhor o nosso coração, é ou não é? A gente cria uma expectativa, a gente busca o Senhor de forma diferente. E não são os congressos, não são os acampamentos que fazem algo acontecer, mas é sim o nosso coração. Então eu entendi que eu poderia trazer aquela experiência para todos os dias da minha vida. Eu podia ter uma vida avivada, eu poderia viver assim. E eu sempre desejei essa vida. Mas para que isso aconteça, a nossa vida, para que ela seja totalmente avivada, para que nós tenhamos uma vida assim, inesquecível, andando de forma tão espiritual, algumas práticas, elas devem fazer parte do nosso dia a dia. A nossa vida precisa ser uma vida de devoção. Da mesma forma como eu me preparo para ir para uma conferência, para um incendiários, para um congresso, para um acampamento de jovens, de adolescentes, de teens, dessa mesma forma eu preciso preparar o meu coração todas as manhãs, todos os dias, porque naquele dia algo pode ser gerado dentro de mim. Irmãos, a vida de oração é um princípio fundamental para o Pentecostes.
Sabe, o texto que nós lemos ali no início, ele está falando, se você for ver os versículos anteriores, ele está falando do momento em que Jesus subiu para o céu. Né? Depois dele ter ressuscitado, então ele passa um tempo ali com as pessoas. E Jesus, ele sobe para o céu e está todo mundo lá naquele monte, vendo Jesus. E ele está dando as últimas instruções. E é muito interessante, porque ele fala as últimas instruções assim, ó, no versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E ele falou isso, ele falou sobre o Espírito Santo que seria enviado e sobre o que, através do Espírito, nós iríamos fazer. E é interessante, eu observei que Jesus estava subindo, mas ele não se despede. Jesus não se despediu, ele não falou tão tchau, né? Ele falou isso e subiu, querendo, saber aqueles filmes que não tem um final, porque você já sabe que vai ter continuidade. Jesus estava querendo dizer, gente, eu estou subindo, essa é só uma parte do que vai acontecer, mas tem mais. Tem a parte 2, e depois a parte 3, e vocês vão ver, depois é lá na eternidade. Então, os discípulos estavam vendo todas aquelas coisas acontecer, e depois que o anjo aparece e fala, vocês estão vendo Jesus subir, ele vai voltar, porque ele já deu spoiler do que iria acontecer. Mas o que os discípulos fazem então imediatamente? A Bíblia fala que eles voltam para o cenáculo, eles voltam para Jerusalém. E sabe, no domingo passado, nosso pastor, ele falou para nós uma frase tão importante, lugares importam. Você se lembra disso? Lugares importam. E para os discípulos, por que é que os discípulos saíram de lá e eles foram para o que a Bíblia fala aqui, a sala superior? Você lembra que o cenáculo é isso, essa sala superior. Então, os discípulos voltam para aquele lugar porque aquele lugar importava para eles. E importava por 3 motivos que foram citados aqui no domingo passado. Primeiro, porque era um lugar de permanecer. Então, eles aprenderam que quem não é constante... vence algumas batalhas, mas não vence a guerra, não é verdade? Eles aprenderam que aquele lugar importava de verdade, porque aquele era o lugar da comida, de comida. Porque naquele lugar eles tinham tido a última ceia com Jesus, eles tinham aprendido a comer do próprio Cristo. E aquele lugar importava, porque era o lugar de comunhão. Era um lugar de unidade, de acordo, de concordância. E a comunhão não é uma opção para nós. E lá nesse lugar, no texto de Atos capítulo 1, diz que lá, então eles perseveraram unânimes em oração, até que algo acontecesse. Olha que lindo. Sabe, esses dias que nós estávamos viajando... os irmãos sabem, Cezinha contou aqui, nós estivemos aqui nos Estados Unidos, né? Fomos lá, pisamos, declaramos oi sobre aquela terra, né? Levamos a palavra do Senhor, foi uma bênção muito importante. Mas em um dos voos, né, quando nós estávamos já chegando aqui em Cascavel, eu tive uma experiência com Deus, irmãos. Olha só, eu não só dormi como Cezinha postou, e virou muitas figuras aqui na igreja, que eu já estou de olho nessas figurinhas, né? A gente não pode nem dar um cochilo em paz, que tem gente, os paparazzi. E eu tive uma experiência nesse último voo. E sabe, eu estava observando por uma janela tão pequena, porque se você já andou de avião, ou se você já viu em algum filme na internet, a janela é pequena. E quando eu estava olhando lá de cima, eu me lembrei do texto de 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 9. A Bíblia fala assim, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte àqueles cujo coração é inteiramente seu. E eu fiquei olhando aquela imagem e eu fiquei me lembrando desse texto, os olhos do Senhor passam por toda a terra. E sabe, quando nós olhamos de cima, numa certa altura que o avião está, que não tão alto, está ali abaixo, de repente, das nuvens, numa simples passada de olhos que a gente dá assim, a gente dá uma olhada assim bem simples, a gente pode ver as cidades. A gente vê ali até às vezes o formato ali das cidades.
A gente vê muitos caminhos, a gente vê estradas, nós vemos rios. É tão lindo, a gente vê lagos, a gente vê casas, as casas tão pequenininhas. A gente vê carros, às vezes, dependendo da altura que você está, a gente vê até um carro lá, tão pequenininho assim, parece um Hot Wheels, andando numa velocidade tão devagar. E quando eu estava observando aquela cena, eu pensei assim comigo, Deus é muito grande. Então não deve ser tão difícil para Ele ver toda a terra, né? Porque se eu aqui de um avião estou vendo, olha quanta coisa eu estou vendo. Então não deve ser tão difícil assim ver toda a terra, olha só. Irmãos, imediatamente o Espírito Santo falou comigo. E ele disse, mas Deus não tem uma visão grosseira e superficial, como a que você está tendo agora. E ele falou comigo, a Bíblia fala que Deus não somente vê toda a terra, Ele vê cada pessoa individualmente. E ainda, irmãos, Ele vê o coração, ou seja, Ele vê as intenções do coração, Ele vai lá no mais profundo, na alma, no ser. Deus conhece os sentimentos de cada morador da face da terra. Ele sabe de tudo a respeito de todos, isso é sensacional. E o Espírito Santo, então, ele completou e ele disse, Ele ouve quando cada um ora. Você já assistiu aquele filme Todo-Poderoso? Eu me lembrei disso, porque, então, no momento, ele tem o poder, né, para ser como Deus, um pouquinho de poder, só porque Deus queria testá-lo mesmo, no filme. E então, no momento, eu me lembrei dessa cena, quando ele acorda, então, de manhãzinha, ele começa a ouvir um monte de voz, blá, 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 blá. Vocês já assistiram? E daí ele vai falando, e daí ele, que é isso, que é isso? E ele percebe que são as orações das pessoas sendo feitas, mas para ele aquilo é enlouquecedor. Mas para Deus não, porque Deus não ouve só um blá, blá, blá de uma grande multidão, Ele está ouvindo exatamente cada palavra que está sendo pronunciada. O Espírito Santo falou para mim, Suelen, Ele ouve as suas orações, Ele ouve a oração de cada um, até aquela oração silenciosa, até aquela uma que é feita lá no quarto secreto. Sabe aquela que às vezes a gente nem ousa abrir a boca para falar, para pronunciar, talvez uma dor do nosso coração, talvez um pedido que a gente acha que não deveria fazer. Sabe, Deus ouve as nossas orações, mesmo que a palavra não tenha saído da nossa boca. Aquela oração onde nós apenas suspiramos por algo, Ele está ouvindo, Ele ouve. Sabe, eu tive uma experiência, uma vez eu já contei isso aqui na igreja, mas um dia, eu penso hoje que foi até Deus que gerou isso em mim, mas eu estava com muita vontade de comer um lolo. E eu queria muito esse lolo, eu era solteira, e eu estava indo, então, trabalhar. E eu pensei assim, a hora que eu passar lá na frente do bar do Careca, que ficava ali perto, eu falei, eu vou comprar um lolo, né? Então, quando eu cheguei lá, entrei lá e pus a mão assim, na carteira, pegar o dinheiro. Gente, o dinheiro não dava para um lolo. Foi uma fase terrível ali na minha vida. O dinheiro não dava para um lolo. Aí, gente, pensa na minha frustração. Eu fiquei muito frustrada, porque eu queria um lolo. E aí eu já estava lá ali meio dentro, assim, daí eu olhei para o seu Careca, falei, obrigado, tal, disfarcei, fingi que eu errei e saí, né? Mas nesse momento eu falei assim, ai Deus, eu queria comer um lolo. E esse bar do Careca ficava na esquina, assim, e eu lembro que eu saí de lá e virei aquela esquina. E uma amiga minha, nutricionista, tinha clínica ali, bem ali. Gente, assim, do nada, ela estava parada na frente da clínica, segurando uma caixa de bombom. E ela me viu, abriu um sorrisão, e eu fui na direção dela, né? E daí ela falou para mim, quer um chocolate? E em cima estava um lolo. E eu lembro que eu falei, quero, né? Claro. Peguei o lolo, abracei ela, e fui saindo, comendo, e imediatamente Deus falou comigo. E Ele falou para mim, Suelen, eu ouvi a sua oração. Quando você suspirou por um lolo.
Irmãos, uma oração que foi feita sem pronunciar nenhuma palavra. Eu estou falando de algo tão simples, mas eu tenho certeza que você já provou de coisas profundas assim na sua vida. Deus ouve as nossas orações. Nós fizemos uma intercessão aqui. Nós fazemos isso porque nós cremos nessa palavra. Deus ouve as nossas orações. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você está orando? Deus ouve as suas orações. Sabe, Jeremias capítulo 29, versículo 12. Deus, ele fala assim: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Isso não é outra pessoa que está falando, é o próprio Deus. Ele está dizendo: ó, naqueles dias, aqueles dias que você clamar por mim em oração, eu vou ouvir você. Amém? Isso precisa encher o nosso coração. John Wesley, uma vez ele disse: Deus não faz nada além de responder orações. É isso que Deus faz. Sabe, em toda a vida de Jesus, nós vemos a sua total dedicação à oração. Em vários momentos, a Bíblia mostra para nós que Jesus se afastava para ter um tempo de oração. E vamos falar uma coisa: quantas vezes eu já fiquei impressionada com o cálculo do tempo que Jesus levava. Não era qualquer tempinho de oração, não era aquela meia hora, uma hora que às vezes a gente tira, não. Ele levava tempo de verdade em oração. Mas sabe por que Jesus fazia isso? Porque ele tinha uma convicção no coração dele. João capítulo 11, versículo 41 e 42. Lá no texto da ressurreição de Lázaro, Jesus, ele faz uma oração. Naquele momento da ressurreição, ele fala assim: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Eu só falei assim por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Essa era a convicção de Jesus. Obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. E daí, gente, Jesus agradece, ele fala: eu sei que o Senhor me ouve, eu só estou falando assim, né? Eu só estou pronunciando isso para que as pessoas saibam disso. Creiam que o Senhor me enviou. Jesus tinha uma convicção de que Deus o ouvia. Jesus orava tanto, irmãos, que um dia os discípulos deles, depois de observar muito, eles falaram: depois que Jesus ora, parece que as coisas acontecem. Olha como é que os discípulos observando tudo aquilo. Então eles foram lá e pediram: Mestre, ensina-nos a orar. Porque eles viram que a oração era uma chave poderosa. E os discípulos então entenderam a importância e o poder da oração. Por isso, quando eles saem lá, que eles estão diante de Jesus, eles saem daquela cena onde Jesus não despede, não dá tchau. Eles falam: agora vamos continuar conectados. Então vamos para um lugar de oração. E a Bíblia fala: então eles permaneceram unânimes na oração, porque eles haviam entendido o poder que há nisso. A oração nos conecta a Deus. Jesus estava dizendo isso: eu sei que o Senhor me ouve. Ele está dizendo sobre conexão. Irmãos, hoje a pergunta feita para mim, para você, e eu fui confrontada: você deseja viver Pentecostes na sua vida? Você deseja de fato viver uma vida avivada? Eu sei que sim, mas a pergunta por trás disso é: você tem de fato então uma vida de oração? Para que essa conexão entre nós e o Espírito, nós e Deus seja feita. Irmãos, talvez muitas e muitas coisas não aconteçam na nossa vida justamente por falta de oração. Sabe, nós não podemos nos esquecer de que quando nós oramos, há um movimento no reino espiritual que está sendo gerado. Quando você dobra os seus joelhos, todas as vezes que você abre a sua boca, nesse momento que nós tivemos aqui com a taça, um movimento no reino espiritual está sendo gerado. Daniel capítulo 10, você já conhece essa história? Daniel jejuou por 21 dias e orou. E foi a nossa inspiração para o nosso jejum de Daniel, que acontece em agosto também, não é? Ele orou e jejuou, pedindo algo ao Senhor, até que ele recebeu a visita de um anjo que falou para ele: olha, Deus ouviu a sua oração no primeiro dia. No primeiro dia, quando você aplicou o seu coração a orar e buscar o Senhor,
Deus ouviu a sua oração naquele primeiro dia. E Ele já me enviou para dar resposta. É que eu fiquei parado ali com o rei da Pérsia, não queria deixar eu vim aqui trazer a sua resposta. Ou seja, houve uma batalha espiritual, né, para tentar interromper a resposta de chegar a Daniel. Mas Daniel estava aplicado na oração. Daniel estava orando, estava jejuando, estava pedindo e clamando por resposta. Mas Deus já o havia ouvido. Irmãos, quando nós oramos, nós geramos as coisas primeiro no reino espiritual. Então, talvez, muitas vezes a gente desiste de orar porque nossos olhos não estão vendo, mas nós não podemos nos esquecer que no reino espiritual, desde o primeiro dia, algo já foi gerado. Depois, elas se concretizam no reino natural. Irmãos, nós estamos aqui fazendo 21 dias de jejum. Nós estamos aqui fazendo 21 dias de oração, de clamor, orando por santidade, orando por avivamento, orando por uma vida frutífera, por uma vida avivada pelo fogo do Espírito Santo. Nós estamos aqui por 21 dias aplicado à oração, nós estamos matando a nossa carne, nós estamos declarando que quem controla a nossa vida é o Espírito Santo. Então eu creio de todo o meu coração, e com um embasamento bíblico, que nós estamos fazendo um grande movimento no reino espiritual e que ao final nós vamos obter a resposta das nossas orações e do nosso jejum, amém? Irmãos, eu creio nisso. Então, se nós desejamos viver o Pentecoste nas nossas vidas, nós precisamos entender que sem essa vida de devoção, através da oração, isso jamais vai se tornar uma realidade. Irmãos, sem uma vida de intimidade, sem uma vida de proximidade com Deus, não vai passar de ritual aquilo que nós fazemos. Não vai passar de ritual. Sabe, eu gostaria que você gravasse algo importante. O Espírito Santo, Ele vem sobre a nossa vida justamente para nos tirar dos nossos rituais. Ele vem para trazer vida para o nosso relacionamento com Deus. Ele vem para trazer paixão, para acender o fogo no seu relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu busco. Porque eu amo a Deus, eu oro. As coisas que aconteceram lá no cenáculo, irmãos, elas precisam acontecer na nossa vida todos os dias. O cenáculo, ele precisa ser uma realidade para nós dia após dia. Eu quero, então, olhando para o cenáculo, eu gostaria de falar aqui sobre 3 características do cenáculo que nós precisamos trazer para a nossa vida, se nós quisermos viver essa vida avivada, cheia do fogo do Espírito, em nome de Jesus. A primeira característica do cenáculo é que lá no cenáculo há oração. No cenáculo há oração. Irmãos, Pentecostes e oração são 2 coisas que estão intimamente ligadas. Oração, irmãos, é relacionamento. Oração é devoção. Oração é expressão de amor. Porque eu só me relaciono com quem eu amo. Eu só me relaciono com a pessoa que eu quero estar junto, que eu quero estar perto. Então, oração é uma expressão da minha paixão, do meu amor, da minha devoção ao Senhor. E o Pentecostes, ele traz esse fogo, essa paixão para o meu relacionamento com Deus, para a minha oração, para o meu estilo de vida de oração. Você tem uma vida de oração? Sabe, ter uma vida de oração quer dizer ter um relacionamento íntimo com Deus. É isso. Eu oro porque eu amo o Senhor. Eu oro porque eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero falar com Ele a todo momento. Eu quero ser amiga de Deus. Eu quero falar com Ele a todo instante. Eu tenho essa convicção no meu coração de que é essa vida que eu quero para mim. E eu não posso passar 1 minuto sequer sem estar com Ele, sem a presença dEle. Então essa paixão, esse amor, ele se transforma em oração. Os discípulos, eles tinham clareza de que a oração trazia essa intimidade entre eles e Jesus. Porque eles viram Jesus fazendo muito isso quando ele estava na terra. Eles viam o quanto Jesus era íntimo do Pai.
E eles sabiam que era por conta da oração. Eles sabiam que a oração traria essa conexão para eles. Então não importava se Jesus havia subido naquele momento. Eles sabiam como se reconectar. Eles sabiam como se manter ligados. O anseio deles por estar na presença de Jesus se transformou em oração. Então vamos correr para aquele lugar importante e lá nós vamos permanecer em oração. Eles sabiam que algo ia acontecer, porque eles viram que todas as vezes que Jesus orava, algo acontecia. Todas as vezes que eles oravam, algo acontecia. Então eles sabiam que por meio da oração, eles poderiam movimentar algo poderoso. Jesus tinha falado, eu vou mandar o Espírito Santo. Então, irmãos, eles sabiam que aquilo ia ser gerado através da oração. Sabe, um dia eu decidi que eu queria estar ligada a Deus o tempo todo. Eu fiz essa decisão na minha vida e eu entendi com o passar do tempo que essa oração, ela me leva a essa conexão. A oração me leva a esse relacionamento com o meu Pai. Sabe, quando eu decido ter essa vida, então eu passo a praticar princípios que estão na palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala para nós, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Oração em todo tempo. É essa oração que vai gerar intimidade. Sabe, você se manter ligado ao Senhor durante o seu dia. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa como esteja acontecendo a vida. É você estar falando com o Senhor a todo tempo. Esse texto, ele é uma chamada para que a nossa oração ela não seja só uma rotina. Só um ritual. Ele é uma chamada para que a oração seja um estilo de vida. Para que ela seja uma maneira de viver. Então, eu estou diante dEle. Eu estou convivendo com Ele. Eu estou perguntando as coisas que eu quero perguntar. Eu estou ouvindo o que Ele tem para falar. Eu estou contando para Ele as coisas do meu coração. Isso é tão bom. Você já experimentou andar dessa forma? Você já experimentou viver assim? A todo tempo, sua mente ligada em Deus, sua mente ligada a Jesus. Sabe, lá na nossa casa, essa é uma preocupação que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, em relação ao Lucas e o Davi. E eu tenho falado para eles, né, Lucas? Eu tenho falado assim, filho, eu dou uma sondada. Você pensa em Jesus durante o seu dia? Ou só nos momentos que nós estamos fazendo devocional? Lucas, Davi, vocês pensam em Jesus em outros momentos do dia? Sabe, eu tenho me preocupado em falar, em transmitir isso para eles. Eu tenho me esforçado para que eles percebam e tenham desejo de se conectar com Jesus o tempo todo, ao longo do dia. Então, às vezes, quando nós estamos no carro, já indo para a escola, eu falo, lembra de Jesus, lembra dele. Quando você lembrar dele, ora, fala com ele, abre seu coração, mesmo que seja, oi Jesus, eu vou brincar, brinca aqui comigo. Oh Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa escola. Então, eu tento passar para eles, né, o meu esforço, né, que eu tenho para enxergar Deus, nas coisas cotidianas, e isso me leva a orar, isso me leva a falar com o Senhor. Eu quero convidar você a trazer isso para a sua vida. Se o seu coração ama o Senhor, se você deseja, se você queima de paixão pelo Senhor, permita que isso vire rotina na sua vida, para que você se conecte. Orar em todo tempo é importante para que eu me mantenha conectado. Mas sabe uma coisa importante também que acontece? Às vezes a gente pensa assim, e eu já pensei isso uma vez, falei assim, nossa, que cansativo, né? Ficar orando o tempo todo, orando sem cessar, né? Parece que eu tenho tantas coisas para pensar e resolver e falar, né? Mas então, o Espírito Santo tem a saída para nós, que é orar em línguas. Orar em línguas, irmãos. Orar em línguas me ajuda a orar em todo o tempo. Você sabia disso? Porque quando eu estou orando em línguas, então não é a minha mente que está orando, é o meu espírito que está fazendo essa oração. E eu posso fazer outras coisas, mas o meu espírito está orando em línguas. Atos capítulo 2, versículo 3, fala que eles começaram então a falar línguas como que de fogo. Irmãos, veja só, e eu gostaria aqui de desmistificar alguma coisa que talvez no seu coração tenha trazido algum bloqueio. Veja como é simples.
né? Antes a gente pensava, e eu pensava muito nisso, para eu orar em línguas, tem que ter um grande evento, vir alguém pôr a mão na minha cabeça e o negócio acontecer. Vai acontecer assim? Vai. Muita gente acontece assim, mas muitas pessoas também não. Veja com os discípulos o que aconteceu. Eles saíram, foram lá no cenáculo e começaram a orar. E eles estavam orando e de repente mudou o nível de oração deles. De repente eles estavam falando em línguas. Sabe o que é necessário? Basta que você esteja constante em oração. Basta que o seu coração esteja ansiando pelo Espírito Santo. Olha só, eu já contei uma vez para as mulheres, quando eu falei em línguas, o dia que eu falei em línguas pela primeira vez, sabe como eu estava? Eu estava num momento de devocional, no meu quarto. Eu era adolescente ainda. Eu estava lá no momento de devocional, era de tarde. Eu lembro certinho, tinha uma janela assim, embaixo, em cima da minha escrivaninha. E eu acabei de ler e tudo, e eu estava olhando pela janela. E eu estava dizendo assim, Deus, eu te amo tanto. Eu te amo tanto, o Senhor é meu amigo, eu quero viver com o Senhor. E eu estava contemplando Jesus, contemplando o Senhor naquele momento. E eu lembro que deu a hora de eu ir na aula de piano. Então eu fechei a minha Bíblia e saí. Eu lembro que eu fechei a casa, tudo, e fui falando assim. Eu estava falando com Deus. Eu estava dizendo, Deus, eu quero que a gente seja amigo. E a casa dos meus pais fica numa esquina. E eu me lembro que eu estava falando assim, e quando eu desci um meio fio, que eu pisei ali na rua, eu lembro que naquele momento me veio uma palavra diferente, uma palavra muito diferente. Eu nunca tinha ouvido, não sabia o que era, mas ela me deu vontade de falar. E eu falei aquela palavra, porque eu sabia que não era uma coisa aleatória, não podia ser coisa da minha cabeça. Eu estava ali ligada com o Senhor, eu estava tão conectada, eu estava derramando meu coração na presença do Senhor, então, obviamente, só podia ser o Espírito Santo. E essa foi a primeira vez que eu falei em línguas. Eu me lembro um outro momento também, quando eu estava também, era um culto, e eu estava orando, assim, simplesmente, despretensiosamente, e eu estava mais uma vez derramando meu coração na presença de Deus, e eu me lembro que me veio outra palavra na minha mente, mas dessa vez parecia uma palavra que o meu tio falava. E eu lembro que eu fui tentada naquele momento a pensar, será que eu estou copiando meu tio? Mas meu tio nem estava lá, só que eu sabia, né, da palavra, de como ele orava em línguas. E na hora eu lembrei, né, da minha experiência. E eu falei, então, é o Espírito, porque eu estou aqui conectada com Ele. E eu comecei a falar, irmãos, foi assim na minha vida, foi gradativo, porque o segredo é quando eu estou vivendo uma vida com Ele, uma vida de devoção. Pode ser no seu dia a dia, pode ser hoje, pode ser no seu quarto secreto, pode ser no momento em que você for fazer o seu devocional, no momento em que você estiver ligado com Deus. De repente, como naquele dia em Pentecostes, o seu nível de oração vai ser esse. Quando você vê, você está orando em línguas. Sabe, o Senhor nos leva também para orar em momentos específicos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus. Jesus reunia com as multidões. Você pode ver, por exemplo, como na multiplicação dos pães e peixes. Ele orava antes das refeições. Jesus pega o alimento, ele parte, ele dá graça. Aliás, primeiro ele agradece o Senhor. Obrigado, Senhor, eu te dou graças. Reparte e entrega. Jesus faz orações específicas. Nós fazemos também. São orações quando nós acordamos, né? Você tem esse hábito de abrir os seus olhos assim e já falar com Deus, é a primeira coisa. Ou então você já pensa, celular. Preciso ver quem me mandou de madrugada um WhatsApp. Preciso ver quem postou alguma coisa no Instagram essa madrugada para eu me atualizar. Né? E essas coisas, elas nos impedem de viver uma vida de oração, de conexão com o Senhor. Mas aí a gente ora, quando a gente acorda, é a primeira coisa que a gente fala com o Senhor. Então, a gente ora antes das refeições. Lá em casa a gente tem esse hábito, eu sei que muitos aqui têm. Nós oramos também antes de nos deitar. Ou então, antes de pegar a estrada, a gente faz oração, a gente fala com Deus. Antes de fazer uma prova, antes de tomar uma decisão importante, antes de tantas coisas pontuais na nossa vida, a gente ora, a gente fala com o Senhor. Irmãos, porque essa é a nossa vida. O tempo inteiro orando. Sabe, lá em casa, eu acho até engraçado, porque o Davizinho,
Não põe um grão de arroz na boca sem orar, não é verdade? Não deixa a gente fazer uma refeição sem orar. Às vezes dá até vergonha, porque às vezes quando eu vi, eu já dei 3 garfadas e o Davi fala assim, você não orou. E daí a gente tem que largar tudo, né? Largar tudo, é verdade, verdade. Vamos orar e a gente ora. Isso é bom, irmãos. Isso é bom porque não me deixa perder a minha conexão com Deus. Irmãos, cenáculo é lugar de oração, porque cenáculo é lugar de intimidade. Lembra? Cenáculo é lugar de amor. Cenáculo é lugar de devoção. Sabe, o salmista, ele já falava para nós de um chamado que tem no coração de todo mundo aqui. Salmos capítulo 27, versículo 8, ele fala, meu coração ouviu a sua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Dentro do seu coração eu tenho certeza que já tem um chamado para que você busque ao Senhor, para que você se conecte com Ele. E isso vai acontecer por meio da oração, amém? Então, no cenáculo, uma das características do cenáculo é que lá há oração. A segunda característica do cenáculo que nós precisamos trazer para a nossa vida é a intercessão. No cenáculo havia intercessão, irmãos. Agora, intercessão é diferente da oração. É diferente. Então, enquanto a oração, ela é o desenvolvimento de um relacionamento, é um ato de amor, de expressão de amor, de devoção a Deus. Irmãos, a intercessão é a oração em favor de outras pessoas. A intercessão é uma batalha, é aquilo que nós fizemos aqui com a taça, por exemplo. A Bíblia fala para nós que a respeito de Moisés, e Moisés foi um dos grandes intercessores da Bíblia, a ponto de quando uma vez Deus estava corrigindo o povo por algo errado que ele havia feito, ele fala assim, mas nem se Moisés aparecer aqui na minha frente e interceder, Moisés e Elias, ele fala, nem se isso acontecer, eu não vou. Por quê? Porque ele está comparando Moisés a um grande intercessor. Porque ele se colocava diante de Deus em favor do povo. Aquela era a igreja, aquela era os discípulos. A gente, vamos falar que igrejinha difícil que tinha ali. Mas Moisés era um grande intercessor. E algumas vezes nós podemos ver na Bíblia, Deus mudando até o seu posicionamento por conta da intercessão de Moisés. Algumas vezes a gente vê que Deus falou assim, não, agora deu. Esse povo foi longe demais, agora eu vou exterminar todo mundo, eu vou acabar com todo mundo. Daí Moisés vai para a intercessão. Não, Deus tem misericórdia desse povo, perdoa os pecados deles, Senhor. E Moisés entra numa batalha, numa intercessão ali, e Deus fala, ok, porque você está intercedendo por eles, então eu estou mudando aqui o meu posicionamento. Irmãos, a oração é a própria guerra, e a guerra acontece por meio da intercessão. Nós precisamos nos levantar como intercessores, a interceder pela nossa casa, pela nossa família, por nós mesmos. Às vezes a gente tem que entrar em oração, pela intercessão pela nossa própria vida. Ore, clame, dobre os seus joelhos. Eu e o Cezinha, nós oramos todos os dias lá na nossa casa, com os nossos filhos. A gente fala assim, olha, hoje, Lucas e Davi, hoje nós declaramos que vai ser o dia da sua experiência com Deus. Nós declaramos sobre vocês, que vocês estão cercados com os anjos do Senhor. Nós declaramos as bênçãos do Senhor. A gente ora na nossa casa, a gente declara as bênçãos de Deus ali na nossa família. Nós sabemos que Deus vai agir com base na nossa intercessão. Dobrar os nossos joelhos em favor da nossa família. Irmãos, isso é precioso. Isso muda destinos. Isso muda o rumo da vida de muitas pessoas. Pode mudar o rumo da vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais. Pode mudar o rumo da vida de alguém que você ama. A Bíblia fala para nós que Jó intercedia pelos seus filhos. Sabe como ele fazia? Ele levava sacrifícios no altar, sacrifícios para remissão dos pecados dos filhos deles. E ele falava assim, Deus, se por acaso os meus filhos pecaram, se por acaso tem algum pecado, olha aqui, eu estou intercedendo por eles, fazia sacrifício. Irmãos, é assim que nós precisamos batalhar pela nossa casa. Nós somos também levados a interceder pelos nossos discípulos, por outras pessoas, pela igreja. Foi o que nós fizemos aqui com essa taça.
Irmãos, Moisés fez isso com muita excelência. Ore pelos seus discípulos, ore pela nossa igreja, para que o avivamento aconteça. Ore pelos pastores da nossa igreja, da Rede Zoe. Ore. Sabe, a Bíblia fala para nós que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele intercedia pelos seus amigos. Deus vai mudar a sua sorte também enquanto você ora e intercede pelos seus discípulos, pelos seus amigos, pelas pessoas que estão precisando, que te encontram na rua, que te pedem uma oração. Irmãos, todas as vezes que eu estou em intercessão, eu me sinto como se eu estivesse avançando cada vez mais. E toda vez que eu intercedo, a Bíblia fala, bater e abrir-se-vos-á, bater, pedir e dar-se-vos-á, bater e se abrirá. Então nós estamos avançando e indo e declarando, então, a bênção do Senhor sobre a vida de alguém. Irmãos, eu tenho certeza que no cenáculo tinha intercessão. A Bíblia fala que muitos começaram, mas poucos terminaram. Então, eu até imagino, e eu gostaria que você visualizasse essa cena. Os discípulos lá, intercedendo, Senhor, não deixa o fulano sair, ele está querendo sair desse lugar, mas Jesus mandou a gente ficar aqui, até a gente ser revestido de poder. Senhor, não deixa ele. Ou então, Jesus tinha falado, o Espírito vai descer, então eles estão lá, Senhor, envia o Espírito sobre a nossa vida, nós clamamos a Ti, nós estamos aqui, Senhor, unânimes em oração, nós não vamos sair daqui, até que o Senhor envie esse Espírito. Isso é intercessão. Quando nós nos levantamos assim também para orar pelas autoridades, pelo governo, a Bíblia fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, ele recomenda a intercessão por todos os homens e especialmente pelos reis, pelos governantes, pela paz em Israel. Você já orou pela paz em Israel? A Bíblia fala orar pela paz em Israel, interceda, clame. Há alguns anos já, isso foi algo que o Espírito Santo me despertou em momentos onde eu estava orando. Ele me despertou, Suelen, coloque isso como parte da sua rotina, a intercessão por Israel. Tanto que lá em casa, né, Lucas, todos os dias de manhã, nós oramos pela paz em Israel. Nós colocamos isso na oração da manhã, para que nós não nos esqueçamos. Irmãos, eu me lembro quando saiu a guerra na Ucrânia, quando a guerra explodiu ali na Ucrânia, eu me lembro que eu chamei Lucas e Davi, o Espírito Santo já estava falando comigo a respeito disso, dessa intercessão global, maior, de maior abrangência. Então eu me lembro que eu chamei eles, eu falei, Lucas e Davi, né? Eu falei, olha, está tendo uma guerra. Né? Começou uma guerra, as pessoas da Ucrânia estão sofrendo, estão morrendo, e expliquei para eles, eu falei assim, mas nós vamos interceder por esse povo, e nós começamos intercessão, e todas as vezes que tem algumas coisas assim, eu atualizo eles e falo, nós vamos orar, né, Lucas? A gente vai clamar ao Senhor, nós vamos orar pela paz em Israel. Então eu intencionalmente faço questão de me colocar em intercessão nesse posicionamento. E nós também temos a intercessão quando o Espírito Santo nos dirige. Você já foi dirigido em intercessão? Talvez você não percebeu que o Espírito Santo já te levantou em intercessão. Sabe quando você está de noite e de repente você acorda com uma pessoa na sua cabeça, talvez tão aleatório, e você pensa assim, puxa, eu não vi nada dessa pessoa no Instagram, não encontrei com ela, não sei de nada, mas ela está ali. É o Espírito Santo te levando a interceder por ela. Por alguma situação específica, de repente, quando algo vem assim na sua mente, mas se você está conectada ao Senhor, se você está em vida constante de oração, derramando a presença do Senhor, saiba que não vai ser aleatório. É o Espírito Santo te conduzindo para que você interceda. No cenáculo havia intercessão, e na nossa vida precisa haver intercessão também, em nome de Jesus, amém? E por último, no cenáculo, eles ouviram a voz. Que característica? Ouviram a voz, o som de um vento impetuoso, antes de ser um fogo. Irmãos, isso é demais. Porque cenáculo também não é só sobre falar, mas é também sobre ouvir. E eles ouviram. Essa foi uma realidade ali no cenáculo. Atos capítulo 2, no versículo 2. Fala que de repente veio do céu uma voz. E essa voz encheu toda a casa onde eles estavam.
encheu. Uma voz que enche, que preenche. E aquela voz, irmãos, aquela voz fez toda a diferença. Porque foi depois de ouvir essa voz que tudo aconteceu. Depois que eles ouviram, irmãos, tudo mudou, porque aquela voz deu uma direção clara. Olha, se você olhar nos outros livros, se você for ver a vida dos discípulos, gente, Pedro nunca tinha pregado e falado aquelas coisas que ele falou, como depois que ele ouviu a voz. Porque eu creio que uma convicção muito grande tomou conta do coração de Pedro. Então ele se levantou, todo mundo lá se levantou de forma diferente, porque aquela voz aqui dentro do coração deles não permitiu mais que eles ficassem como eles estavam. E essa voz impulsionou, essa voz encheu de fogo o coração deles. Sabe, depois que você ouve a voz, você nunca mais esquece. Você não esquece. Você pode até tentar ignorar, como eu muitas vezes já fiz. Eu falo aqui, quando foi o meu chamado, eu ouvi a voz do Senhor, eu tentei ignorar, mas irmãos, não dá. A voz de Deus é inesquecível. Eu me lembro quando nós fomos pela primeira vez lá nas cataratas em Foz do Iguaçu. Eu fiquei paralisada lá naquelas cataratas, porque não sei se você já foi lá, ou se você já foi numa cachoeira grande, ou debaixo daquelas, como é que fala, fontes que tem às vezes em piscina. Quando você chega debaixo dessa jorrar dessa água, o barulho dessa água, ele encobre todo e qualquer outro barulho. Você não ouve mais nada. E eu me lembro que eu estava lá nas cataratas e o Cezinha estava para lá, ele já tinha ido outra vez, e ele me chamava, eu não ouvia nada. E eu me lembrava, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Aquele dia eles ouviram uma voz tão nítida, tão maravilhosa, tão forte, que preencheu o lugar onde eles estavam. Eu quero ler com vocês um texto, Salmos capítulo 29, foi uma das nossas leituras agora recente. Salmos capítulo 29, o salmista se dedicou a falar exclusivamente sobre a voz do Senhor. Eu tenho certeza que ele ouviu a Deus, porque olha o que ele descreve, ele diz no versículo 3, a voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja, sobre o imenso mar o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Olha o versículo 7, ele fala, a voz do Senhor risca o céu com relâmpago, a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. Olha o que o texto está dizendo. O salmista ele está falando, essa voz veio e ela ecoou, e ela é poderosa, e ela é majestosa, e quantas coisas ela faz. Então todos que estavam ali no templo, ouvindo essa voz, o salmista fala assim, e todos no templo proclamam glória. Porque essa voz é gloriosa, e não dá para falar nada além disso, não dá para fazer outra coisa, a não ser estar diante dessa voz. Essa voz muda o rumo da nossa vida, irmãos. Eu me lembro, quando nós estávamos orando, eu e o Cezinha, para saber se era de Deus, né? Para nós namorarmos e casarmos ou não. Eu me lembro que nós estávamos orando e eu, na verdade, já estava apaixonada e o Cezinha infinitamente mais. Mas a gente precisa da confirmação do Senhor, porque independente dos sentimentos do nosso coração, e olha, hashtag fica a dica para você que está procurando alguém, né? Independente dos nossos sentimentos, existe a direção do Senhor para a nossa vida. Se não for de Deus, eu não quero. E eu, apesar do Cezinha estar muito apaixonado, eu precisava ouvir a voz do Senhor. Então, eu me lembro que um dia nós estávamos conversando no portão da minha casa. E na hora que o Cezinha despediu, então tá, tchau, nós estávamos já orando. E o Cezinha virou as costas e saiu. E eu entrei
E quando eu fechei a porta, eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim: você acabou de conversar com o seu esposo no portão. Gente, eu queria chamar ele na hora. Eu dizia: você é meu esposo. Mas eu não podia, porque eu sou mulher, eu tinha que esperar ele falar. Mas, irmãos, aquilo, olha, governou nossa vida. Nós já passamos por tantas crises, tantos momentos difíceis, até no namoro. Mas nós sabíamos, tinha uma voz que tinha direcionado a nossa vida. Sabe, eu quero finalizar com um último testemunho, que para mim é sempre tão importante. Quando nós começamos já a orar, o Cezinha me falou sobre o chamado que ele tinha no ministério, né? E ele disse para mim assim: Deus me falou que eu tenho um ministério, um chamado pastoral. E eu me lembro que quando ele foi para a faculdade, então, para cumprir aquilo que a voz de Deus tinha direcionado ele para fazer. Quando ele foi para a faculdade, teve um momento lá, o Cezinha jogava, ele era jogador atleta da faculdade, né? Ele jogava, então, ele foi num campeonato, representando a faculdade. E lá nesse campeonato tinha um olheiro, acho que de São Caetano. De São Caetano, lá. E esse homem deslumbrou com as habilidades do Cezinha. E então ele falou, foi lá, chamou ele e falou: olha, eu quero chamar você, porque eu quero que você seja um jogador de São Caetano. Eu sou olheiro, se apresentou para ele, eu vi você jogando, eu quero te chamar, né? E olha, gente, essa é uma das tentações do Cezinha, né? O futebol. Então, eu me lembro, naquele momento, né? Aquela palavra, com certeza, atingiu o coração do Cezinha. Com certeza, deu aquela titubeada. Eu me lembro que ele ficou pensativo a respeito disso, claro, muito feliz. E eles tinham um cartãozinho. E eu me lembro quando ele voltou daquela vez da faculdade, ele veio por umas férias lá e nós conversamos com isso. E ele me contou: Suelen, eu fui chamado então para ser jogador do São Caetano, seguir carreira e tudo, né? Então, e eu lembro que eu falei para ele assim: e o que você vai fazer? E ele falou para mim assim: mas eu já ouvi a voz de Deus. Eu já ouvi a voz de Deus. Sabe, irmãos, em outro momento, anos mais tarde, nós conversamos uma vez sobre isso. E ele falou para mim, ele falou assim: olha, foi difícil, foi tentado, claro, né? Mas ele disse assim para mim: mas eu já tinha ouvido a voz de Deus. Porque a voz de Deus, irmãos, quando ela vem, ela não traz confusão, ela traz clareza e direcionamento. E hoje essa voz, ela vai falar com você. Irmãos, o texto que nós lemos de Salmo 27, essa voz está dentro do nosso coração. Busque a minha presença, busque a minha face, se conecte comigo. Irmãos, hoje é cenáculo. Aqui é cenáculo. Aqui pode ser cenáculo para nós neste momento. Basta que nós nos posicionemos conforme a palavra de Deus nos orienta. Basta que nós hoje digamos: Senhor, eu quero viver essa vida avivada. E hoje nós vamos aqui, unânimes, unidos, permanecer em oração. Irmãos, nós estamos 21 dias de jejum, de oração, inclinando o nosso coração, inclinando a nossa vida para o Senhor. Então tenha convicção de que Deus vai responder às suas orações. Tenha convicção de que o Espírito do Senhor será derramado sobre a sua vida, para que você ande toda uma vida em Pentecostes. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos para